Marisol, resumo do capítulo 47. Rodrigo pensa no avô e pede a Augusto que interceda por ele. Verônica procura por Mimi e Basílio explica que ela saiu para encontrá-la na feira. Verônica afirma que sentiu muita falta da amiga e Basílio ressalta que Mimi nunca a esqueceu. Basílio resolve contar à fotógrafa o que fez enquanto ela esteve ausente. Mimi revela a Margarida e Chico que levará Verônica à feira para realizar algumas fotos. Margarida estranha, mas Chico ressalta que o local é muito bom para fotografar. Mimi se despede dos dois. Marisol olha para as roupas de Verônica sobre a cama e se despede. Marisol pega sua cesta de flores e sai. Marisol aguarda um momento e corre pela vila. Mimi espera por Verônica na feira. Mário aparece e a agarra pelo braço e a ameaça. Mário fica chocado ao perceber que Marisol o observa. Marisol corre e Mário a persegue. Chico conhece uma mulher. Marisol se esconde em um arbusto e Mário fica revoltado. A nova vizinha convida Chico para ir à padaria, que aceita. Mário retorna à feira e pede a Mimi que revele o paradeiro de Marisol. Mimi não compreende do que Mário está falando. Margarida aparece e questiona Mário por sua agressividade com Mimi. Marisol retorna ao cortiço. A florista abre a porta de casa aflita. Mimi conta a Margarida que Mário afirma ter visto Marisol. Mimi percebe que Chico está olhando uma mulher e o confronta. Mimi se apresenta a Carlinha como namorada de Chico e Carlinha ressalta que o mesmo havia lhe dito que não namorava. Mimi fica revoltada. Rodrigo pede ao doutor que o deixe voltar para casa. O médico o aconselha a procurar um psicólogo. Marisol troca de roupa e volta a ser Verônica. Verônica esquece sua bolsa sobre a cama e vai embora. Mimi afirma a Margarida que acredita que ela não se casará com Chico. Verônica aparece e procura por Mimi. Mimi estranha a demora da amiga. Verônica garante que estava procurando por ela. Mimi a questiona sobre a câmera fotográfica e Verônica a despista ao afirmar que esqueceu. Mário percebe que Verônica está com a camisa do avesso. Verônica admite que saiu com pressa. Rodrigo volta para casa e garante que se sente bem. Rosana aparece e garante que cuidará do marido. Amparo a impede e garante que será ela que cuidará do filho. Rodrigo prefere que Basílio o ajude. Leonardo esclarece a Rodrigo que ele terá que ir ao psicólogo. Amparo aparece com uma bengala e afirma ser um presente para Rodrigo. Mimi segue com raiva de Chico e o despreza. Basílio explica a Rodrigo que Amparo tem em mãos a bengala que era de Augusto, avô de Rodrigo. Rodrigo fica animado. Rubens aparece e pergunta pelo estado do pintor. Chico tenta se explicar a Mimi e não consegue. Mário garante a Zulema que viu Marisol. A cantora fica surpresa. Mimi afirma a Verônica que está com ciúmes de Carlinha e ressalta que Chico terá seu castigo. Verônica e Mimi saem juntas. Rodrigo informa que tem um comunicado a fazer. Rubens diz que a cegueira de Rodrigo é comum e ele poderá se recuperar a qualquer momento. Rodrigo garante a todos que Marisol esteve no quarto onde ele estava internado. Amparo não acredita e questiona se o filho está realmente cego. Rodrigo assegura a todos que continua cego, mas ressalta que tem a certeza de que Marisol esteve no quarto. Para comprovar que diz a verdade, Rodrigo mostra a todos a flor de papel que Marisol deixou. Mário se questiona o que devem fazer a respeito de Marisol e Zulema afirma que ele deve acabar com ela. Mário conta que Mimi iria se encontrar com Marisol na feira. Chico se retrata com Carmen e afirma que é o noivo de Mimi. Mário resolve comunicar a Amparo e Leonardo que Marisol está viva. Mário propõe subornar Mimi para que ela abra a boca. Zulema não concorda e ressalta que irá coagir Mimi. Mário e Zulema resolvem falar com Amparo e Leonardo. Amparo não entende o motivo de Marisol não aparecer de uma vez. Leonardo explica que o objetivo da florista é assustá-los. Amparo recebe uma ligação de Zulema e as duas combinam de se verem. Mimi conta a Verônica que Mário garante ter visto Marisol. Verônica a questiona se ela viu a florista e Mimi garante que não. Mimi afirma que Mário já tentou matá-la 2 vezes e sem motivos. Verônica se preocupa. Rubens pede a Rodrigo que se abra com ele e explique quem é Marisol e o que significa em sua vida. Rodrigo explica que Marisol era neta de seu avô e mesmo sendo sua prima iria se casar com ele. Rodrigo garante que Marisol fugiu
com outro homem. Rubens pergunta como ele tem certeza. Rodrigo afirma que Marisol lhe enviou uma carta. Rubens acha a história fantástica e questiona o amigo o que ele faria caso Marisol aparecesse e ele descobrisse que ela é inocente. Rodrigo fica pensativo. Mimi não compreende o motivo de Marisol ter voltado e não tê-la procurado. Verônica garante que Marisol ainda vai procurar por ela. Mimi fica animada e afirma que tem muita vontade de rever sua amiga. Verônica garante que Marisol também quer revê-la. Mimi pergunta como ela tem tanta certeza e Verônica usa o bordão da amiga para despistá-la. Rodrigo conta que Marisol brincou com todos e foi embora antes de seu avô morrer. Rubens pergunta ao amigo como ele tem certeza que Marisol visitou no hospital. Rodrigo explica que ela deixou uma flor de papel na cama e ressalta que Marisol vendia flores de papel na rua. Rodrigo conta ao amigo que mesmo com uma cicatriz no rosto, a florista era muito linda. Rodrigo se recorda de seu primeiro encontro com Marisol e de quando fez um retrato dela. Rubens questiona o amigo se ela o amava. Rodrigo diz que ela o fez acreditar nisso, mas com o tempo ele descobriu que tudo em Marisol era mentira. Rubens questiona o amigo se ele ainda ama Marisol. Rodrigo afirma que não. Mário garante ter visto Marisol e ressalta que Mimi a aguardava na feira. Leonardo chega à conclusão de que Rodrigo falou a verdade. Zulema não entende e Amparo explica que Rodrigo foi golpeado na cabeça na casa de Marisol e ficou cego. Leonardo explica que Marisol visitou Rodrigo no hospital. Mário afirma que eles devem pressionar Mimi a fim de descobrir a verdade. Basílio tenta ouvir a conversa, mas Amparo dispensa Mário e Zulema. Basílio se esconde e ouve Leonardo responsabilizando Mário por tudo que eles estão passando. Margarida percebe que Chico não quer comer. Chico explica que Mimi suspendeu o casamento. Margarida fica chocada. Mimi conta a Basílio do esquecimento de Verônica e Verônica não sabe explicar o que aconteceu. Verônica pretende visitar Rodrigo. Mimi também pretende visitá-lo, mas Basílio impede e garante que Amparo está muito brava e não gostará de vê-la ao lado de Rodrigo. Basílio explica a Marisol que os corvos estão com medo. Verônica fica satisfeita com o sucesso de seu plano. Mimi não entende nada. Margarida estimula Chico e ressalta que Mimi irá reconsiderar em relação ao casamento. Verônica entra no ateliê de Rodrigo e ele a pede para tocar em seu rosto. Rodrigo afirma que a pele dela é macia. Rodrigo reconhece o perfume de Verônica e questiona se ela esteve no hospital. Apavorada, Verônica afirma que não. Rodrigo se levanta e Verônica o acompanha. Rodrigo se aproxima de Verônica e os dois quase se beijam. Rosana aparece e vê tudo, mas não se manifesta. Rubens se questiona o motivo de Verônica não ter lhe revelado seu verdadeiro nome e ressalta que não entende o motivo dela ter omitido o seu quase casamento com Rodrigo. Chico pensa em Mimi. Carlinha aparece e pergunta o que ele faz sozinho. Chico continua chateado. Carlinha o convida para uma festa e Chico garante que Mimi não vai gostar se souber. Carlinha se insinua para Chico e tenta convencê-lo. Com raiva, Mário garante que se Marisol aparecesse em sua frente a esmagaria. Zulema o provoca e ressalta que se ele não fez isso quando teve a oportunidade, não fará agora. Mário passa por um momento de negação. Zulema tenta acalmar Mário e ele garante que não assumirá a responsabilidade de tudo sozinho e afirma que se for para a cadeia, vai entregar todos os demais. Verônica se despede de Rodrigo, mas ele a impede. Verônica estimula Rodrigo a melhorar e o questiona o que viu na casa de Marisol. Rodrigo tenta falar, mas recua. Verônica volta a confrontá-lo sobre sua ida ao cortiço e o pintor afirma que precisava ver Marisol. Verônica não entende o motivo de Rodrigo ter procurado a florista, uma vez que afirmou não amá-la. Mariano afirma a Carmen que achou Alessandra mais disposta. Carmen demonstra sua gratidão por Mariano, ao afirmar que ficou contente por ele ter pago o hospital. Mariano confessa a Carmen que vê Alessandra como sua filha. Carmen comenta sobre o estado de Rodrigo e Mariano não compreende. Carmen afirma que Rodrigo está cego e o deixa surpreso. Rodrigo afirma que Verônica também odiaria Marisol caso a conhecesse. Verônica chega à conclusão de que Rodrigo ficou cego para não ver Marisol, mas ele nega. Mariano aparece e Verônica se despede dos dois. Verônica diz a Rodrigo que o ódio deixa as pessoas doentes e o amor tem o poder de curar. Mariano concorda com Verônica e pergunta ao afilhado se ele realmente não vê nada. Rodrigo garante que não vê nada e ressalta que para ele pouco importa voltar a enxergar ou não. Mariano estimula Rodrigo e decide lhe pedir perdão. Mariano fica a ponto de contar a Rodrigo que
que é o seu pai, mas Amparo aparece e contra Rodrigo que Mariano é um ladrão e roubou Leonardo. Mariano sai do ateliê e Rodrigo questiona a mãe se isso é verdade. Amparo assegura ao pintor que nunca mente. Mimi pensa em Chico e fica com pena por tê-lo rejeitado. Enquanto isso, Chico se diverte com Carlinha em uma boate. Os dois dançam. Mariano chama Amparo de péssima e ela afirma que Rodrigo nunca saberá que ele é seu verdadeiro pai. Rosana e Carmen descem e os dois dissimulam. Rosana decide ver Rodrigo e a provoca ao afirmar que um pintor pode estar preocupado com ela. Amparo assegura à bruxa que Rodrigo está ansioso pelo dia que ela vai embora da casa. Rodrigo pensa em uma maneira de conquistar Verônica. Margarida dorme. Chico aparece completamente bêbado e acorda a mãe. Margarida fica chocada ao perceber que o filho está bêbado e ressalta que Mimi não vai gostar de saber disso. Chico pede à mãe que não conte nada a Mimi, do contrário, ela ficará brava com ele. Verônica chora e pede a Deus que lhe dê forças para revelar a verdade para Rodrigo. Rubens aparece e chama Verônica de Marisol. Verônica admite que esse é o seu nome e pede a Rubens que não conte a ninguém. Rubens a confronta sobre não ter revelado seu verdadeiro nome e que iria se casar com Rodrigo. Verônica se justifica. Rubens pergunta a Verônica se ela ama Rodrigo. Verônica admite que sim. Chico dorme e pensa em Mimi. No sonho, Mimi é carinhosa com Chico, mas depois se transforma em uma bruxa e garante ao filho de Margarida que ele jamais poderá se separar dela. Chico acorda assustado. Chico vai até a cozinha e bebe água. Chico afirma que nunca mais voltará a beber. Rubens não entende o motivo de Marisol não revelar a verdade. Verônica ressalta que dirá a verdade na hora certa e ressalta que tem medo de tentarem a matar novamente. Rubens garante que Verônica não está sozinha e ressalta que ela conta com ele. Rubens garante a Verônica que Rodrigo a odeia por acreditar que ela o abandonou. Verônica afirma que Rodrigo precisa se convencer de que ama Marisol e não Verônica. Verônica afirma que Rodrigo recebeu uma carta onde dizia que ela não o amava e havia fugido com outro homem. Rubens a aconselha a dizer que não escreveu a carta. Verônica explica que todos estão com medo de que Marisol esteja viva. Rubens compreende tudo e ressalta que Verônica quer vingança. Verônica o corrige e ressalta que quer justiça. Mimi esclarece que irá ao cortiço e tentará se reconciliar com Chico. Verônica fica feliz pela amiga. Mimi garante a Dolores e Verônica que pretende entrar na igreja à moda antiga, com a marcha nupcial. Basílio pergunta a Rodrigo se ele deseja que Verônica o veja. Rodrigo nega e crê que ele o procure mais tarde. Mimi lamenta que Rodrigo não veja seu casamento. Verônica afirma que Rodrigo verá a cerimônia e Marisol também. Mimi admira o otimismo de Verônica e a aconselha a estimular Rodrigo. Tânia revela a Leonardo que cada documento de Mariano foi analisado minuciosamente. Mário e Zulema invadem um apartamento de Leonardo e afirmam que estão pouco se lixando pela volta de Marisol. Os dois afirmam que querem $500 mil. Leonardo afirma não ter o dinheiro e tenta expulsá-los. Os dois não se intimidam. Leonardo promete chamar a polícia e Zulema garante ao pai de Rodrigo que se a polícia aparecer, ela vai contar a eles que ele encomendou a morte da própria sobrinha. Zulema dá um prazo de 2 dias para que Leonardo consiga o dinheiro. Leonardo fica pensativo. Rosana pede a Verônica que vá embora da casa. Amparo aparece e comunica a Verônica que Rodrigo quer vê-la. Rosana confronta a sogra e ressalta que ela disse que Rodrigo esperava por Verônica apenas para provocá-la. Amparo afirma que se Rosana tiver um pingo de dignidade, irá embora da mansão. Rosana ameaça a sogra e ressalta que antes de ir embora, dirá a todos que ela tem um caso com Mário. Verônica pergunta pelo estado de Rodrigo e ele afirma que se acostumou muito rápido com as sombras. Verônica o aconselha a não falar assim. Rodrigo toca em Verônica e afirma que a sente por sua respiração, que ela vibra quando ele a toca. Verônica estimula Rodrigo e o pintor afirma que não precisa de olhos para saber quando ela entra em seu ateliê. Verônica volta a confrontá-lo sobre seu estado de cegueira e o questiona se é devido a Marisol. Rosana afirma que quer continuar sendo uma mulher casada. Amparo a assegura que uma verdadeira esposa deve ter classe e não pode ser vulgar como ela. Rosana provoca Amparo e garante que as duas possuem muitas coisas em comum. Rodrigo pergunta a Verônica se ela continuará com sua missão de psicologia. Verônica tem a certeza de que Rodrigo sofre por Marisol. Rebeca conta a Malu que finalmente conseguiu tirar Verônica de Monte Azul. Malu pergunta por Rubens e Rebeca esclarece que ele foi para São Paulo, no entanto deve voltar logo. Malu afirma que não pode viver em função de Rubens. Amparo questiona a Verônica se sua família
família sabe que ela está trabalhando em São Paulo. Verônica garante que sim e afirma que é comum as mulheres trabalharem fora. Rosana conta que sua família é tradicional e as mulheres não trabalham. Amparo afirma que os pais de Rosana devem estar arrependidos e ressalta que se ela trabalhasse fora e ganhasse o próprio dinheiro, seria outro tipo de mulher. Rubens se diverte com o confronto entre nora e sogra. Rosana aconselha Amparo a contar a história de sua vida. Amparo fica sem jeito. Rodrigo pede à mãe que não brigue com Rosana enquanto tiverem convidados. Verônica demonstra seu interesse pela história de vida de Amparo e a bruxa afirma que não tem muito o que contar. Chico conta a Mimi que teve um pesadelo pela rejeição dela. Carlinha aparece e conta a Mimi que Chico e ela passaram a noite juntos e dançaram. Mimi fica indignada e dá uma bofetada em Carlinha. Chico tenta apartar a briga. Rodrigo se nega a ir ao psicólogo e afirma que não quer ser tratado como um retardado mental. Verônica estimula Rodrigo e Rubens afirma que ele deve voltar ao trabalho como pintor. Rodrigo evita o assunto. Mimi bate em Chico e sugere que ele fique com Carlinha. Amparo imagina que Rubens se sinta entediado na mansão e o médico afirma à bruxa que prometeu ao pai que ficará ao lado de Verônica até que ela se instale em algum apartamento. Amparo sugere ajudar Verônica e ressalta que Rubens pode ir embora. Rubens nega e vai para o quarto. Amparo questiona os demais se Rubens se ofendeu. Rodrigo acredita que sim e afirma que a mãe só faltou expulsá-lo de casa. Verônica dá razão a Amparo e ressalta que Rubens está mesmo perdendo tempo em São Paulo. Leonardo aparece e pede à esposa que o acompanhe. Rodrigo pede a Verônica que encontre Marisol e ressalta que precisa se desgarrar de seu passado. Amparo se recusa a dar dinheiro a Zulema e Mário e resolve colocar um contra o outro. Amparo pretende semear o ódio entre os dois até que ambos se matem. Rodrigo esclarece a Verônica que Marisol é uma sombra, uma lembrança de seu primeiro amor. Verônica imagina que Marisol seja a lembrança mais bonita de Rodrigo. Rodrigo afirma que o rosto de Verônica é a lembrança mais bonita que ele já viu. Rodrigo acaricia o rosto de Verônica e ela afirma que sempre haverá alguém entre eles. Da escada, Rosana observa os dois. Mimi aparece na cozinha aos prantos e chama Chico de descarado. Dolores consola a amiga e ressalta que tudo vai se resolver. Mimi garante que está farta de Chico. Mariano se declara para Carmen e afirma que ela o mostrou um caminho lindo, que ele pretende seguir. Carmen afirma que não quer ser enganada novamente e o advogado esclarece que isso não vai acontecer novamente. Verônica suspira e pensa em Rodrigo. Verônica admite que ama Rodrigo. Rosana aparece e afirma que veio desmascarar Verônica. Verônica não compreende e Rosana afirma que sabe muito bem quem ela é. Verônica fica atordoada. Chico se recusa a contar os detalhes e ressalta que a mãe está se saindo uma bela fofoqueira. Rosana chama Verônica de aventureira e oportunista e ressalta que a fotógrafa apenas almeja o dinheiro de Rodrigo. Verônica respira aliviada, afinal Rosana não descobriu sua verdadeira identidade. Rosana garante a Verônica que ela acabará com seu casamento. Verônica afirma que é impossível destruir o que já está destruído. Rosana deixa o quarto de Verônica morta de ódio. Chico conta todos os detalhes da briga para Margarida e a velhota comemora por Mimi ter levado a melhor. Chico não sabe o que fazer para reconquistar Mimi. Mimi afirma que não perdoará Chico. Zulema afirma a Mário que eles devem tomar cuidado, pois Marisol pode lhe fazer uma surpresa. Zulema teme a volta de Marisol e que ela fique com toda a herança. Dani aparece no bar de Zulema. Rosana tenta impedir que Rodrigo durma no sofá, mas o pintor não cede. Rosana associa o comportamento de Rodrigo a Verônica. Verônica sente pena de Rodrigo e imagina o quanto ele deve ter sofrido. Mário garante a Dani que está cansado de suas falsas promessas. Dani tenta se explicar, mas Mário se recusa a ouvi-lo e ressalta que ele não enganará mais as mulheres indefesas. Zulema apoia Mário e Dani diz que Verônica tinha razão quando disse que ela era uma fingida. Verônica pede a Deus para que lhe dê forças para vencer todo o sofrimento. Dani afirma a Mário e Zulema que Verônica os conhece e ressalta que ela sabe o tipo de gente que eles são. Dani vai embora e Zulema se questiona de onde Verônica os conhece. Mário suspeita que Marisol falou deles para ela, mas Zulema não acredita e chama Mário de burro. Devido às chantagens de Zulema, Leonardo não consegue dormir. Amparo o despreocupa e afirma que dará um jeito em Zulema e Mário. Mimi
Mimi afirma que os homens são todos iguais e ressalta que Chico terá que lutar por ela para reconquistá-la. Chico não consegue dormir e pede ao Santo Antônio para lhe trazer Mimi de volta. Mimi conta para Basílio e Dolores sobre sua briga com Carlinha. Basílio afirma que os homens cometem erros e aconselha Mimi a perdoar Chico. Mimi se irrita com Basílio e o aconselha a não defender Chico,